Boa noite, gente, tudo bem? Esperar um pouquinho aqui para entrar o pessoal, para vocês poderem também acompanhar tudo. Bom, eu sou o diretor da Medic Mais, meu nome é Rodrigo, para quem ainda não me conhece. E nós estamos aqui hoje para poder falar um pouco sobre ginecologia e obstetrícia nesses tempos de coronavírus. Tempos difíceis, né? Tempos que a gente precisa de informações fiéis, informações boas, e nós estamos aqui prestando um pouco desse serviço para você. Obviamente quem vai falar hoje não sou eu, porque eu não sou médico, então eu trouxe aqui para falar com vocês o nosso ginecologista lá da Medic Mais, o Dr. Afonso Celso, que vai poder falar um pouquinho para vocês aí sobre a ginecologia e também sobre a obstetrícia, e poder tirar suas dúvidas. Então a ideia é que ele vai falar um pouco sobre tudo isso, mas assim que você quiser pode colocar sua dúvida, que ao final da fala dele nós vamos tirando essas dúvidas e poder ter um tempo gostoso de informação, tá bom? Então vou passar para ele, fiquem à vontade. Bem, boa noite a todos. Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade que a Medic Mais está me dando para fazer um esclarecimento. Aqueles pacientes da área de ginecologia e obstetrícia, ou seja, as mulheres, mas quero dizer que nesse tempo de coronavírus, a gente não tem considerado o coronavírus como uma pandemia só, nós temos considerado isso como uma guerra mesmo, biológica. Então, há muitas dúvidas que podem aparecer, mas também nós não conseguimos segmentar faixas etárias, porque ele não tem escolha, nem faixas etárias e muito menos classe social. E é uma pandemia que tem afetado quase o mundo todo. Alguns países têm saído na frente nas suas defesas, melhoraram bastante. Outros países estão caminhando e defendendo-se do corona. Mas o que fica patente para nós é que é um risco. Não é nada que se possa alarmar também. Ninguém vai ficar só trancafiado em casa, mas fazendo seus serviços com isolamento dentro de casa, mas sem ficar isolado no seu próprio quarto, no seu próprio lugarzinho lá. Pode se comunicar, pode sair quando necessário, desde que cumpra as metas daqueles que têm risco e daqueles que não têm risco, né? Me preocupa na área de medicina, na parte de ginecologia, muito com relação ao coronavírus, é a imunidade. A imunidade, ele tem assim, uma prevalência para vencer aquelas pessoas que têm imunidade baixa. O que é vencer? Ele derruba, deixa você num estado muito ruim de defesa, e as bactérias oportunistas que aparecem quando o coronavírus penetra e entra no corpo humano são oportunistas, e elas vêm concorrer para aumentar o risco e a incidência de morte. Então, na ginecologia, nós podemos dividir a parte de ginecologia em a parte oncológica, a parte clínica de ginecologia, e até abranger na parte de obstetrícia a parte obstétrica. Então, o que me preocupa muito na ginecologia, na parte oncológica, são os doentes com câncer mesmo, principalmente na parte de câncer de mama, que é a maior incidência do que outros cânceres ginecológicos na mulher. Câncer de mama, quando você está num período em que você tem um tratamento já diagnosticado, está em tratamento de quimioterapia, por si só a quimioterapia derruba a nossa imunidade. Então ela deixa o indivíduo mais suscetível, muito mais propenso ao ataque do corona, um ataque mais letal, vamos dizer assim, em que a defesa está muito baixa. Então esses pacientes, eles devem, de um modo geral, ficar realmente recluso, porque quando você faz o exame de sangue, você vai ver lá que a imunidade dele está muito baixa. Esse paciente é altamente um paciente de risco. Ele é um paciente que predispõe não só ele, como seus familiares, como seu entorno. Então esse paciente tem que tomar cuidado, não sair de casa para qualquer coisa. Se for sair para o tratamento específico, tem que ir, fazer o tratamento e retornar imediatamente para casa. Por quê? Porque ele é imunodeprimido, ele não tem uma defesa boa, então ele é um risco. E o risco de transmitir para o seu cônjuge, para o seu filho, para o seu familiar de um modo geral, e para o pessoal que gira no seu entorno.
Então, eu foquei câncer de mama para não focar os outros, porque são vários cânceres, câncer de ovário, câncer de útero, câncer de colo de útero, câncer de vulva, em que há a necessidade de você fazer quimioterapia e radioterapia também, que é uma das partes do tratamento. Com relação à transmissão, todos nós já sabemos, a transmissão, a maior parte dela é por spray, ou seja, as gotículas que saem da nossa comunicação. E essa comunicação nos leva a um fator social que é o jeitão, principalmente do brasileiro, que é de abraçar, de beijar no cumprimento e tal. Então isso a gente tem que lembrar que tem que ficar restrito. E para ficar restrito, a gente tem que estar sempre no esquecimento, já sabendo que você já está higienizado. O que é higienizado? A sua mão, ela vai no seu olho, a sua mão vai na boca, a sua mão vai, coça o nariz, coça a orelha, coça o rosto, que está ali perto de onde saem essas gotículas. Tanto de quem recebe, como de quem está enviando. Então essa higienização, principalmente, deve ser feita nas mãos. Como assim? Aquilo que todo mundo já sabe, nós estamos só complementando informações. Lavar bem as mãos com sabão. Lavar as mãos por cima, lavar as mãos por baixo, lavar o centro da mão que você está limpando nessa hora debaixo das unhas, andar com as unhas curtas. Isso faz com que você tenha uma higienização já protegida das mãos. Se tiver cotovelo descoberto, vai até lá em cima. Se puder lavar o pescoço, é importante, né? Isso é o sabão. Por que a gente fala do sabão? Qualquer sabão, o detergente, porque o vírus ele não tem uma película que a gente chama de uma célula de membrana, ele não tem a membrana. A gente sabe que ele é um tecido que tem uma parte gordura, o vírus ele tem gordura. E esses sabões, todos eles são destruidores da camada que protege o vírus, que é a camada gordurosa. Então ele perde a chance de crescer nessas regiões. Então, isso posto, a gente tem que chamar também a atenção para quem? Adolescente. Adolescente, as meninas gostam de se enfeitar, gostam de se maquiar desde o começo, porque faz parte do ser feminino ser assim. Então elas têm que saber que quando estão maquiando, não prestar maquiagem para ninguém, ser a sua maquiagem, o seu esmalte, não passar o esmalte para outra, são coisas próprias. Então agora é um momento em que as nossas coisas próprias, de uso próprio, não vão ser divididas. A gente já sabe que na higiene da alimentação já não acontece, mas às vezes é uma distração dessa daí, a gente está dividindo produtos cosméticos que não deveriam ser divididos. Porque ele vive em alguns produtos, vive 3 horas, 4 horas, 6 horas, 7 horas, 12 horas, dependendo do local que ele está ali. Com relação a gestantes, que eu acho um ponto importante, há muitas questões sobre a gestante. A gestante, de um modo geral, ela tem imunidade mais baixa. Isso faz com que ela tenha mais risco de contaminação do vírus. Então a gente propõe que a gestante não vá ao hospital sem necessidade. É muito comum a gestante no final da gravidez ter aquelas dores pré-parto, ou seja, que são falsos trabalhos de parto. Mas ela tem o direito de saber o que é isso. Então ela procura o hospital, chega lá, bate no hospital, é examinada, volta para casa porque era um falso trabalho de parto. Então, o trabalho de parto, gente, é alguma coisa muito concreta. Ele não passa. Quando ele inicia, ele não vai parar. Então, você tem que estar atento a esse aspecto. Porque ao iniciar um trabalho de parto, vai ter uma contração. Daí 15, 20 minutos, outra contração. Daí mais 10 minutos, outra contração. E nesse espaço de 10 a 15 minutos, 20 minutos, você tem 3 a 4 contrações que não vão cessar. Aí vai dar continuidade. Isso é um trabalho de parto. Não vai no hospital porque teve uma contração de tarde, o marido chegou do trabalho. Eu tive uma dorzinha aqui, vamos para o hospital. Por que não ir ao hospital? Porque a imunidade sua está mais baixa. Estando mais baixa, está levando seu marido junto, você pode contrair, que hoje o hospital quase todos eles estão preparados para atender pacientes com grande suspeita de coronavírus. Tem muita gente confundindo uma gripe comum com coronavírus, então vai lá, vai ao hospital e acaba se autocontaminando, ocorrendo um risco de contaminação. E você, gestante, é maior o risco. A grande pergunta que fica para nós, para a gestante, e elas fazem mesmo, é o medo da transmissão vertical. O que é transmissão vertical? Deixa eu pegar uma aguinha aqui para nós. Transmissão vertical
é aquela transmissão em que da mãe para o feto via placenta contamina o feto. Não tem trabalhos, inclusive lá em Wuhan, na China, que foi o foco, que foi assim o epicentro da coisa toda, não tem trabalho mostrando que a transmissão vertical no feto existe verdadeiramente. Pelo contrário, os fetos nascidos de mães contaminadas com coronavírus lá, não são muitos os testes que foram feitos, mas todos eles deram negativo. E a via de parto não foi o parto normal, foram todos cesarianas. Por quê? Para evitar a passagem desse feto pela mucosa vaginal. Nós sabemos que ele é ávido por viver na mucosa, porque a mucosa é irrigada, por isso que vai para a conjuntivite, dá conjuntivite, por isso que vai para as vias aéreas superiores, por isso que cai dentro do pulmão, por isso que cai para esôfago e tudo. E a vagina não é diferente disso. Ela é uma mucosa que absorve tanto vírus como outras bactérias. Então lá se optou por fazer o quê? Por fazer parto cesáreo. E pegaram esses fetos e foram ver se eles estavam contaminados. Isso não exclui que a transmissão vertical não vai existir, mas já deu uma boa margem de raciocínio que ela dificilmente possa acontecer. Diferente do HIV, que a gente faz sabendo que o risco é grande na gestante e há um procedimento na hora da cesárea de clampeamento logo do cordão para que não passe esse sangue da placenta para o feto. Lá, pelo menos, é o que nós temos de informação, e isso é uma informação dada por a ginecologia e obstetrícia do estado todo, sabendo que isso é um risco pequeno. Pode existir. Então, essas crianças são nascidas mesmo por cesariana, para poder evitar. Existe uma coisa que, como toda virose grave, pode acontecer em gestante, é o trabalho de parto prematuro. Ele pode desencadear trabalho de parto prematuro. Por quê? Porque é uma virose, atua na placenta. Essa placenta pode ser, como toda virose, eu não sei, como lá não houve essa transmissão, então a gente sabe que isso pode ser excluído, mas existe a chance de trabalho de parto prematuro, porque é uma mãe imunodeprimida. Tudo que ela precisa de defesa ali não está acontecendo. Então o parto prematuro pode ocorrer no coronavírus. Com relação à higiene íntima, ela não vai ser mudada do que já acontece. Quem tiver a oportunidade de usar sabão íntimo para passar na vulva, na vagina, pode fazer. Tá? Isso é importante. Com relação à relação, eu diria que nesse momento a relação deveria ser, se for acontecer, preservativo, mesmo os casais que não têm essa preocupação. Não precisam ter essa preocupação. Por quê? Porque a relação é mucosa contra mucosa, ejaculado masculino contra mucosa vaginal. E se esse parceiro tiver contaminado, porque ele ainda não tem sinais e sintomas, mas carrega já a contaminação, existe um risco. Né? Porque a relação ela tem, na intimidade de cada casal, vários fatores para que esse risco possa acontecer. Então, isso é uma coisa importante que tem que saber. Com relação à mãe que carrega muito filho no colo, com relação à amamentação, você fez uma higiene boa nas mãos, você fez uma higiene boa no mamilo, e o neném está amamentando, pode amamentar, usa máscara e pode amamentar. Assim como não houve ainda uma percentual ou uma certeza absoluta se a transmissão vertical com a criança no útero acontece, também para a amamentação. É o mesmo raciocínio até agora. Então, por enquanto, nós estamos orientando que haja amamentação, até porque a amamentação traz para o seu nenê uma grande quantidade de oportunidade dele ficar imune a muitas doenças. É no leite materno que a gente encontra grande imunidade em crianças. Por quê? Porque ele traz aquilo que você já carregou de imunidade sua e transmite para o feto, para o nenê já. Né? Então é uma coisa que tem que ser, não vamos dar de mamar. Pode amamentar. Por enquanto, nada que a gente consiga consolidado e publicado que não pode amamentar. Pelo contrário. Tá? Então eu acho que isso é uma conversa que a gente tinha que ter um esclarecimento sobre isso. Agora até a Medic Mais está abrindo um espaço grande para pré-natal lá, para orientação, vai ter um projeto grande de pré-natal, então eu acho que essas mães que se interessarem pode procurar, que a gente vai orientar sobre isso também. O pessoal lá é muito focado na saúde de um modo geral,
mas no bem-estar social também. Então esse é um momento nosso muito grande para isso. Eu quero crer que, em termos de ginecologia e obstetrícia, foi dada assim uma pincelada, porque as coisas que estão acontecendo são muito recentes. Mas o que nós sabemos, o que nós temos feito, o que nós temos orientado é nesse sentido. Na parte sexual, na parte de amamentação, na parte do nascimento e na parte da mulher ginecológica de um modo geral, se apresentar alguma baixa imunidade por qualquer outra doença, procurar sempre o profissional da área, né? E com relação à parte de imunológica baixa, que são com relação à oncologia. Isso não tem como fugir. Você está lá com o seu problema oncológico grave, está tratando, vai sair dele, mas não pode se arriscar muito para que você possa ter sucesso no tratamento. Senão os oncologistas também vão ficar com os cabelos brancos querendo tratar, sabendo que vai ter a cura, e vem um oportunista chamado coronavírus e tira do prato dele tudo aquilo que era de anseio, de que ia dar certo, e a pessoa pode vir ter um processo muito ruim com o coronavírus, num tratamento que seria eficaz. Então vamos nos precaver. A precaução é isso, né? Ninguém vai falar mais nada diferente, você só repetitivo. Higiene das mãos, higiene oral, higiene do rosto. Outra coisa, os shampoos normais, eles não são tão, para cabelo, eles não são tão efetivos. A gente aconselha a usar o sabão mesmo, o sabonete, que ele tem um pH diferente. Os shampoos normais, eles são neutros, então o pH não agride tanto. Ou seja, não destrói tanto a gordura que envolve o vírus, a camadinha de gordura que ele tem lá. Então essas são algumas colocações e considerações que eu queria fazer na área de ginecologia, na área de obstetrícia, para quem estiver interessado. Se vocês tiverem perguntas, eu estou aqui à disposição, eu estou aqui para responder aquilo que a gente sabe, que está acontecendo desde já. Muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade, é hora de fazer, tirar sua dúvida com o Dr. Afonso. Fiquem tranquilos aí que a gente está aqui para tirar todas as suas dúvidas e esclarecer tudo que for preciso. Tá bom? Então, nós vamos guardar mais um pouquinho. Se alguém tiver alguma dúvida, o doutor já responde, senão a gente encerra a live e eu vou dar mais alguns recados. Então, vamos aguardar um pouquinho aí, se alguém tiver alguma dúvida, se manifeste, tá bom? Alguma dúvida? Bom, enquanto isso eu vou passando alguns recados aqui já para aproveitar o tempo. A Medic Mais vai reabrir as portas na segunda-feira, dia 6 de abril, às 8 horas da manhã, e nós vamos seguir com nosso funcionamento normal, tá bom? Então você que precisa manter o teu tratamento, seja ele de qual área for, o nosso clínico geral, Dr. Carlos, vai estar lá, Dr. Afonso vai ter agenda também lá, nosso oftalmologista vai estar com a agenda, nós vamos ter ultrassonografista também nessa semana, nosso ortopedista também vai estar lá. Então, se você precisar dessas áreas médicas, nós estamos lá prontos para te atender. As nossas dentistas também estarão lá, tá bom? E nós estamos preparando a clínica para te atender com a maior segurança possível. Ou seja, nós vamos espaçar mais os horários, nós vamos manter já o nível de limpeza que já era grande, nós vamos intensificar ainda mais, tentando manter todas as áreas de contato higienizadas e esterilizadas, tá bom? Então não se acanhe, não se sinta com medo de cuidar da saúde, porque o coronavírus está aí, mas tem também todas as outras situações que precisam de cuidado, tá bom? Então às vezes você tem uma hipertensão, ou às vezes tem alguma outra, uma diabetes, tem qualquer outro tipo de doença que pode estar descompensando nesse período, e você está com medo de sair de casa,
mas é importante que você cuide da tua saúde igual, tá bom? Nós vamos estar fazendo coleta de exame também, tá bom? Então, enfim, vida não normal, mas quase normal, a gente vai estar lá para te atender e para poder prestar o melhor atendimento possível que a gente consegue dar para você, tá bom? Lembrando também que as nossas dentistas vão estar lá para atender qualquer tipo de urgência e emergência. Então, se você tiver qualquer tipo de necessidade nesse sentido, que é preciso prestar esse atendimento, nós vamos estar lá, tá bom? É só ligar, nossos telefones são 99219 0133, esse telefone é um WhatsApp também, e o telefone fixo é 2511 0595. Doutor, tá tendo uma pergunta aqui, ó, a Daniele. O bebê pode pegar o vírus na hora do parto caso a mãe esteja infectada e não sabe? Essa pergunta ela cabe porque se ela está infectada e não sabe, e se for para um parto normal, a gente não tem ainda aquilo que eu falei, né? A contaminação vertical, a transmissão direta da mãe para o feto, né? Mas em outras viroses ocorre. Então a gente não pode descartar. O trabalho que foi apresentado na China, lá em Wuhan, é que não pegaram todas aquelas que foram feitas, mas foram feitas cesárea. Então, se a mãe estiver infectada, não sabendo, e se for partir para um parto cesárea, a chance já diminui bastante, porque é o que eles propuseram e fizeram lá para que isso fosse, de uma certa maneira, a conduta. Então eu tenho o conhecimento nosso com relação ao parto normal, sobre esse quadro, a gente não tem nada escrito ainda, né? Mas é melhor nessa época nós não estamos aqui querendo polemizar sobre parto normal e cesariana, mas ao sinal de risco de infecção, como é que você pode perceber que você não está infectada, mas você está indo para um trabalho de parto com gripe, por exemplo? Você já tem um risco. A verdade é que a gente não tem ainda um método pronto para fazer o teste positivo que tenha a resposta em 10 minutos. No país não tem, em país nenhum ainda tem isso daí. Então os testes demoram e os kits de testes eles estão sendo direcionados para aqueles usos de gente que tem uma gravidade maior, que tem a característica clínica que é a da tosse forte, a febre, a dor abdominal cursando com diarreia. Então esses são pacientes que já vêm vindo com tosse há algum tempo, alguns dias, eles já são meio que direcionados para essa suspeita. Então nesses pacientes, associado à imagem de pulmão, que a gente tem como referência, como padrão ouro que a gente chama, a tomografia, que vão ser, hoje em dia, testados com o kit. Fora isso, não tem como fazer, a não ser os profissionais de saúde, que lidam diretamente na linha de frente. Então, parto normal pode estar infectado? É difícil a gente responder de cara a isso, porque não tem nada escrito. Mas como lá optaram por cesariana e descobriram que não foram infectados, eu consideraria uma opção que o obstetra seu vai fazer junto com você, considerando tudo aquilo que se apresentar para ele na hora do parto. Você teve gripe semana passada, você não teve gripe, como é que você está? Você está bem? A gente sabe que estando tudo bem, dificilmente vai estar carregando o vírus, porque ele dá sinais, ele não deixa de dar sinal. A contaminação leva aí de você ter contato com alguém. Eu cheguei e recebi uma visita em casa que veio daqueles países que potencialmente, hoje todo o país está potencialmente contaminado pelo vírus. Mas tive contato, nós fomos juntos, nos esquecemos, nos abraçamos. Aí é uma mãe que diz que tem que tomar certo cuidado, já teria que ficar em quarentena, enquanto o outro lá é investigado se ele está ou não com o coronavírus. Então já uma quarentena. Se chegou para o seu obstetra, eu estou em quarentena por causa desses episódios, ele já não vai optar por um parto normal, para não correr um risco que a gente hoje ainda não tem tanta segurança. É isso que eu posso te orientar. Doutor, deixa eu aproveitar e perguntar também uma outra coisa. Bom, tem mais uma pergunta ali, depois eu pergunto. Em relação ao acompanhamento da gestação, continuamos fazendo normal? Quais medidas de proteção devemos tomar? Muito bem. Quando você vai a um consultório médico, o médico que está lá,
ele hoje, de cara, ele já deve te atender com máscara, para não levar para você, porque ele vai lidar com vários pacientes. Ele já está higienizado, a cada paciente que ele atende, o local que ele trabalha, ele higieniza tudo aquilo, você saiu, ele já está higienizando aqui. Mas se você puder ir também com a sua máscara, com a sua higiene, você tem que ir. O pré-natal você está ao lado da paciente, acompanhando o crescimento desse feto. Você não pode ficar 2, 3 meses sem aparecer lá, porque se tiver alguma outra patologia que não tem nada a ver com o episódio atual de coronavírus, tem que estar atento e a gente pode não estar percebendo. Então continua assim, indo ao teu pré-natalista. O consultório dele provavelmente vai estar aberto, muita gente fechou temporariamente para sentir o clima da população. Nós podemos entender que a população absorveu bem a informação. Em qualquer classe social foi absorvida muito bem a informação. Quem pode sair, quem deve sair, quem pode se comunicar, quem não deve sair. Então isso daí, nós somos hoje uma população consciente. O poder público está atento, fazendo das tripas o coração para oferecer segurança, e a gente tem certeza que no final, logo logo, nós estaremos já livres disso daí, mas não pode deixar de ir ao pré-natal. Eu falar, se atrasar uma semana, 2 semanas, porque o teu médico também fechou o consultório, tudo bem, mas quando que ele volta? Não precisa procurar outro colega, não. Dê preferência ao seu médico, que te conhece já, ele já vem vindo, atuando em você, então ele conhece melhor o seu corpo do que o outro que vai recomeçar um novo tratamento. Ele não só o seu corpo, como a sua parte psicológica. Então mantenha sempre ao lado dele. Obstetrícia, na verdade, se a gente for trazer ao pé da linha, a palavra chama obstare em latim, quer dizer, estar ao lado, que o teu obstetra é aquele que vai estar ao lado seu. Então vá ao teu pré-natal, faça normalmente. Doutor, só para, acho que complementa um pouco isso que você estava falando agora. Se é tempo da paciente fazer o preventivo dela, enfim, está chegando a hora dela fazer o preventivo exatamente agora nesse período de reclusão e de afastamento. Ela deve ir, ela deve esperar, como que ela reage em relação a essa situação? Essa é uma pergunta interessante, porque o que leva muito a paciente ao consultório médico, de ginecologia, não é só ir atrás do preventivo. Ela vai lá com queixas outras, por exemplo, leucorreia. O que é leucorreia? É o corrimento. Doutor, eu estou com corrimento. Tem cor, é branco, amarelo, tem cheiro, tem odor, né? Então isso já carrega o obstetra para perguntar em seguida, quanto tempo faz que você não faz o teu Papa Nicolau, né? Que, na verdade, aproveitar essa deixa aqui e falar que o preventivo não é nada preventivo, ele é acusativo. Então muita gente acredita que faz o Papa Nicolau e está livre da doença. Não, ele está buscando encontrar se tem ou não. Então, gente, ele é acusativo. Nessa hora, a gente pode, se for por 1 mês, 2, 3 meses, tudo bem, quer se segurar. É o preventivo, o Papa Nicolau. Fora isso, mudou um pouco o conceito do Papa Nicolau, que a população chama de preventivo, que é o citologia oncótica. Mulheres a partir de 30 anos já podem ter um espaçamento maior do que certinho anual. Tem paciente que se cuida mesmo, tem o cuidado. Doutor, hoje faz 1 ano certinho que eu vim fazer meu Papa Nicolau. Tem a agenda de uma tal maneira, tão feitinha, e outras não, outras esquecem, outras estão no trabalho, o trabalho não deixa, não dá tempo. Não é que o trabalho proíbe, mas ele não dá tempo. Quando viu, passou. E o tempo corre muito rápido. E é isso que nós queremos até hoje em dia, que esse tempo de corona corra rápido para terminar logo. Não é um negócio que a gente gostaria que o tempo corresse rápido, mas queremos que isso aconteça. Então, pode ir fazer, pode espaçar. Não é isso que vai alterar o diagnóstico. Muitas vezes a gente pega paciente com um diagnóstico de câncer de colo de útero e que o tratamento é um tratamento pequeno e que vai ser instituído o tratamento 2, 3 meses depois. Tem lá um papiloma vírus qualquer lá e esse tratamento vai ser instituído bem mais tarde, tá? Sabendo se ele é oncológico, o papiloma vírus é o precursor de quase todo esse problema. E aí a gente vai ser, ele tem uma parte muito forte, então ele é dividido em segmentos de números, né? Falando para a população leiga, ele tem um potencial oncológico muito forte de virar câncer e outros não tem. Vivem você 30 anos, 40 anos sem que aconteça nada. Então dá para espaçar um pouquinho para não ficar com essa neura pode ficar,
Pode passar, elas passam 1 mês e meio, 2, 3 meses do vencimento. Aquelas que estão muito certinhas, elas ficam preocupadas. Vão ao médico e às vezes vão no ginecologista e ele, por um lapso qualquer, esquece de fazer o Papa Nicolau. Foca uma outra queixa. E elas lembram, doutor, mas o senhor esqueceu de colher, o senhor vai colher? Sim, tem que colher. Né? Então, mas não fique tão preocupada com relação ao Papa Nicolau. Não. Vamos lá, que tem mais 2 perguntas ali. Com qual idade é indicado a fazer a mamografia? A mamografia, nós sabemos o seguinte, a mulher, ela tem a mama, a partir do momento que começa a ter mama, da adolescência para frente, ela tem uma mama com um tecido fibroso muito forte. A mama é aquela mama que se sustenta sozinha. O uso do sutiã é só para dar uma anatomia melhor. Então, essa mama, que é uma mama cheia de fibrose, ela não é boa para a mamografia, porque a mamografia ela não é um diagnóstico muito bom na penetração dessa mama. Então, pressupôs e preconizou que a mama a partir dos 40 anos é uma mama que é boa para começar a fazer a mamografia. Porque há uma troca dessa fibrose por gordura. E o aparelho de mamografia, ou a mamografia em si, ela penetra melhor a gordura e ela dá o quê? Ela dá diagnósticos de coisas pequenininhas, que a gente chama de microcalcificação. Então, a partir dos 40 anos, se começa a fazer mamografia. Qual é a exceção disso? A exceção é quando você tem familiares, a mãe teve câncer de mama, a irmã teve câncer de mama, a tia teve... A gente antecipa isso, para também não pecar sabendo que pode acontecer, e não pecar por um deslize qualquer. Mas existe uma coisa interessante. Ultrassom e mamografia, eles se completam. O ultrassom complementa a mamografia e a mamografia complementa o ultrassom. De que maneira? A mamografia, ela vai te mostrar microcalcificação, é aquele câncer que está nascendo. Quando eu falo microcalcificação, vocês têm que imaginar uma lesão do tamanho da cabeça de um alfinete ou menos. Isso a mamografia pega. Em que mama? Na mama que já tem mais tecido gorduroso. Ela não vai pegar em mama que tem fibrose, que é a mama da mulher mais jovem, da adolescência da mulher mais jovem. Já a mamografia não pega muito bem cisto. O ultrassom é muito bom para cisto. Mas o cisto sozinho, ele às vezes é um cisto que não tem nada. Mas se for um cisto que tem alguma patologia dentro dele, o ultrassom está ali defendendo aquilo ali. A mamografia, quando vê um cisto, ela não define muito se é cisto ou se é nódulo. Então ela se socorre do auxílio do ultrassom. Então um exame complementa o outro. Graças a Deus são exames de alta qualificação. A gente chama novamente de padrão ouro, que são os exames que têm que ser feitos. Né? E agora é a partir dos 40 anos que se deve iniciar a mamografia. Como é que é feito isso? Dos 40 aos 50, desde que não tenha havido nenhum processo familiar disso daí, ele pode se esticar uma mamografia a cada 2 anos. Atualmente ele não está arriscando tanto, está fazendo até menor. Agora dos 50 anos em diante não tem outra conversa. Mamografia anual. Tá? Ele vem te ajudar no quê? No diagnóstico do estadio do câncer. O que é o estadio? É o tamanho desse câncer. Quanto menor for o câncer, mais cedo ele for diagnosticado, maior é a cura. Tá? Então isso da mamografia é assim, 40 anos já está indicado. indicado. Tem uma outra pergunta, até que idade deve ser feito o Papa Nicolau? Até que idade? Não tem idade. Você só não vai fazer Papa Nicolau se você foi submetida a uma cirurgia em que você foi retirado do teu útero, que a gente chama de esterectomia, numa idade muito, já lá na fase da sua menopausa, já tirou o teu útero e tudo, aquela vagina já está mais ressecada, é uma vagina que tem que ser trabalhada para que isso não ocorra, mas se tiver uma paciente que tem útero, que está idosa, de 80 e poucos anos, você tem que fazer, porque você pode ter células que estão ali na vagina, que vem de dentro do útero, não é do colo do útero, ele vem lá de dentro, escorrega dentro da vagina e a gente chama de células que vêm do endométrio. Ela tem um endométrio, quase nada de endométrio, mas apareceu uma célula ali que se implanta ali. Essa célula implantando ali, ela vai virar um câncer. Se ela for cancerígena, vai virar um câncer. Então, na parede vaginal pode ter. Então, você iniciou o processo na tua vida ginecológica de fazer Papa Nicolau, você vai até quando o médico te liberar. É lógico que nas idosas, bem idosas, já não se faz com tanta frequência, porque primeiro a atrofia do útero. O útero que tem uma média de tamanho, para vocês terem uma ideia, o útero é como se fosse uma pera em tamanho normal na mulher que está
no processo de produção, reprodução e tudo mais. Com a idade, você vai encontrar o tamanho de um limãozinho, ele vai atrofiando. Isso não significa que ele não pode carregar uma célula cancerígena nele. Então, enquanto der para fazer, porque é o constrangimento, a dificuldade de subir numa mesa ginecológica, o idoso, a dificuldade de você encontrar uma vagina que tenha permeabilidade para você colher. Então, tem todo o jeitinho que o ginecologista vai dando para que a mulher possa se colher. É lógico que vai espaçando isso com a idade. Mas as mulheres na menacne, que é o que a gente fala, mulher em época de reprodução, direto. Olha só, tem mais uma aqui. Ultrassom e mamografia também são exames que devemos fazer sempre, mesmo sendo idosos? Mesmo sendo idosa. A mama da idosa, ela é uma mama mais fácil de palpar. A própria, eu costumo dizer sempre para toda paciente minha lá, ninguém conhece a mama do que a própria dona dela. A palpação da mama começa com ela palpando a sua própria mama. Então é muito comum a paciente chegar no consultório, doutor, eu estou com um carocinho, estou com um nódulozinho aqui, ó, bem onde está escrito Medic Mais aqui na mão, né? Aí ela chega, você vai lá palpar com toda a técnica que foi te dado. Palpação em circular, palpação a mão, empurrando a mão para ver. Você não consegue pegar, ela fala, quer ver o jeito dela pegar, o jeito dela palpar, ela está aqui, aí você tem mesmo. Então a valorização da queixa dessa paciente é importante. Então, quanto mais idosa, a mama fica mais fácil, porque ela tende a perder tecido. Lembra o tecido fibroso lá de trás que eu falei? Ela vai perdendo. Na idade de 80 anos, então, ela não tem quase, só tem um pouquinho de tecido gorduroso. É comum a gente encontrar, por exemplo, essas pacientes que fizeram prótese de mama. Nessa faixa etária, a prótese está lá, mas faz um degrau, porque o tecido gorduroso que ficava ali já acabou. Então, a paciente até se constrange, porque ela ficou com a prótese, não foi trocar, não teve um acompanhamento, e fica aquele degrau. Você olha assim, em primeiro momento, se você não perceber que é uma prótese, você pensa que é um baita de um caroço, um baita nódulo, né? E assusta. Então, quanto mais idade, mais fácil palpar a mama, tem que fazer. A mamografia em si é um exame que muita mulher não gosta, porque ele aperta a mama. Na idosa, você não tem tanto essa preocupação, porque a mama fica mais fácil de acoplar no aparelho. A não ser que seja aquela idosa que nunca teve mama quase, é difícil. Então há um sofrimento. Aí vem o complemento, né? Você vem o ultrassom para ajudar. Mas a palpação é principal nisso. Tem mais duas perguntas aí. Ó. Qual o risco de um mioma virar câncer? Quase nenhum. Tá? Os miomas, de um modo geral, eles viram mais calcificação. Calcificam de um modo geral. Mas existe uma taxa quase infinitamente pequena do mioma virar câncer. A não ser que ele tenha sido diagnosticado como mioma na imagem, não era um mioma, né? Mas isso há um monte de outros, uma porção de outras maneiras de você descobrir. Com sangramentos, ele vai dando sinal. Mas o mioma, normalmente, quando você entra na menopausa e não faz tratamento de reposição hormonal, ele vai diminuir de tamanho e muitas vezes ele vai calcificar. Quando eu falo calcificar, ele vira um giz mesmo, aquele cálcio do giz. Ele fica assim, pedacinhos de pedras brancas, viu, que você consegue até escrever com aquilo lá, de um modo geral. Né? Então a chance de malignizar é muito pequena. Mioma. O que é o mioma? O mioma é um enovelamento do próprio músculo do útero, sobre ele mesmo. A gente vai entender o músculo uterino como uma faixa grossa de músculo chamado músculo estriado. De repente, não sei por que razão qualquer, ele começa a fazer um nozinho nele. Quando você olha para o nó da madeira, quando você vê uma madeira com aquele nó, aquilo é um mioma na madeira. Por que aquilo virou um nó? Agora, o que faz o mioma crescer? Os próprios hormônios que você carrega. O mioma ele é hormônio dependente. Enquanto você produz hormônio, ele vai crescer. Quando você vai entrar na menopausa, aos 54, aos 55, aos 49, a gente não sabe. Ele está sendo alimentado. Tem uns que demoram anos para crescer 1 centímetro, tem outros que crescem mais rápido, depende da carga hormonal que você vai distribuindo para ele e a localização que ele está no útero. Né? Então, o mioma é uma característica do próprio útero. Né? Alguns chamam de fibroma, outros chamam de mioma. Mas dificilmente ele maligniza. Ok. Tem mais duas ali ainda. Qual o tratamento indicado para endometriose? N tratamentos. Então, a endometriose é uma patologia interessante e ruim de tratar.
das patologias benignas, a ginecologia considera a pior patologia, né? Porque o que é endometriose? É você menstruar fora do útero. A menstruação, ela existe do útero, eu brinco até, né, que a menstruação é o choro do útero frustrado. Ele esperava uma gravidez, preparou essa cama toda e não aconteceu a gravidez, então ele chora. Aí prepara para o outro mês. Mas acontece que ela pode nascer em outros lugares do organismo. Uma célula implantou de endométrio, que é onde fica a menstruação, na sua trompa, no seu ovário, entre o útero e a bexiga, entre o útero e o intestino, entre a alça intestinal. Existe um caso relatado muito interessante de uma moça que toda vez que menstruava tinha hemoptise. O que é hemoptise? É sangramento, é um vômito de sangue. E na investigação descobriram que ela tinha endometriose no pulmão. Então, isso há muito tempo atrás. Hoje o tratamento já é diferente. Então você tem tratamento hormonal para endometriose. O que é hormônio? Você vai fazer com que aquele ovário não produza o estrogênio, para ela não menstruar. Então você está colocando a paciente hoje, uma moça de 30 e poucos anos, você coloca ela na menopausa através de hormônio. Isso é bom? Para endometriose você tem que fazer. Mas ela vai trazer consigo todos os fatores de uma menopausa precoce aos 30 e poucos anos. Então, mas qual a opção que eu vou ter? Você tem a opção cirúrgica, você tem a cauterização, você tem a laparoscopia para ir lá cauterizar. Se for muito grande, você tem cirurgias grandes, invasivas. Tem endometriose que você tem que estar no reto, entre o útero e o reto, você tem que dissecar reto. Então você faz uma cirurgia junto com o seu cirurgião gástrico e vai tirar parte do intestino. Então a endometriose é triste, ela é uma doença que deixa você estéril muitas vezes. Então, quando você tem propensão e quer ainda ser mãe e você tem um quadro de endometriose, a gente corre rápido para dar condição de você ter uma gravidez com relação a levar até o fim essa gravidez e ser mãe, para produzir a sua maternidade. Mas é uma doença triste, é uma doença chata e tem o tratamento hormonal e cirúrgico, não foge disso. Eu ia perguntar isso, doutor. Existe algum outro tipo de tratamento conservador além do hormonal? O próprio cirúrgico, né? Ele, dependendo da lesão, do tamanho da lesão, ele é conservador. Você vai lá, você vai cauterizar as lesões que são acessíveis ao cautério, porque se tiver uma lesão dentro da trompa, a opção é hormonal. Você não vai cauterizar a trompa, porque aí você já está esterilizando direto o paciente, né? Então depende do fator etário dela, a idade que ela tem para você tomar uma conduta. Eu ia perguntar isso, até como curioso, obviamente, né? Existem hábitos que podem tendencionar a doença ou não? Alimentação, atividade física, a falta dela, isso pode... Não. A endometriose ela nasce. Uma coisa que pode dar endometriose, que é mais corriqueiro, é quando a paciente menstrua, o útero contrai. Por que ele contrai? Para jogar aquele endométrio para frente, para fora. Se ela tiver contrações, vamos dizer que a gente chama de retrógrada, contração que não é bem coordenada, dá um refluxo para dentro da trompa. Isso sim, esse daí pode acontecer, mas você não vai saber se ela está tendo essa contração, porque sai menstruação pela vagina, mas pode ter um escape para dentro de onde tem válvula aberta, que são as duas trompas, você pode ter por isso. Mas é um implante, a endometriose, às vezes você está se formando como mulher, como gente lá, que é um serzinho, implantou uma célula de endométrio lá no teu ovário. Passa tempo, passam os anos, de repente ela acorda e começa a provocar endometriose ovariana. Entendeu? Então é uma coisa que a gente tem que ter atento. Agora, o que você me falando de endometriose, o que é interessante é que ficar atento à queixa da paciente. Doutor, eu tenho cólica menstrual. Tá bom, você tem cólica menstrual. Mas como é que é isso? Não, eu tenho cólica que dói mais para cima, dói mais aqui do lado, mas eu estou vendo que eu vou ficar menstruado, já começa a ter uma cólica. A cólica menstrual é um indicador para você excluir ou não uma endometriose. Aí você vai ver a sazonalidade disso. Não, mas tem mês que não acontece nada menstrual. Então essa não é tanto focada com endometriose. Mas se todo mês você tem, e você institui um tratamento e ela melhorou com pílula anticoncepcional, que bloqueia o estrogênio, que é um dos hormônios que o ovário faz 2 hormônios, estrogênio e progesterona, você dá uma pílula só de progesterona, ela melhorou daquilo lá, você tem que pensar no endometriose. Entendeu? Então ela é um fator, né?
Vamos lá, mais uma pergunta. Qual a probabilidade de um nódulo benigno se tornar maligno? Aí falando acho que de mama, né? Não tem jeito. Ele pode estar convivendo com um nódulo perto dele, que não foi detectado, um microcâncer ali que não foi detectado, porque nem todo tumor benigno de mama a gente já sai operando e tirando, benigno. A gente acompanha, porque muitas vezes você faz uma cirurgia muito invasiva para um nódulo de meio centímetro, você vai tirar muito mais mama do paciente, desnecessário. Então você tem que orientar, fazer acompanhamento semestral com ultrassom, anual com mamografia, tá? E se nesse período, que é a confusão grande, apareceu um câncer de mama perto desse nódulo, não foi aquele nódulo que virou câncer de mama. Aquele nódulo estava lá, independente disso. E a maioria dos nódulos benignos de mama são os chamados fibroadenoma. Para a mulher entender mais ou menos, o fibroadenoma é quase que o mioma do útero. É o mesmo tipo de nódulo, porque ele sai daquela fibra muscular da mama e endurece ali, vira um fibroadenoma. Então ele não vai virar um câncer. Ele pode, no seu acompanhamento, nesse período, ser encontrado um câncer vizinho dele. Virou, não foi ele. Né? Então é muito novo, né? Muito novo, chance muito pequena. Tem mais uma pergunta ali. Se o doutor é a favor de reposição hormonal após a menopausa? Sou a favor e vou falar o seguinte, que mulher que gosta de envelhecer rapidamente? Eu acho que não tem nenhuma. Né? E o que faz a reposição hormonal? Melhora a qualidade de vida. Apareceu um trabalho que há uns 10 anos atrás, chamado WHI Investigation, Woman Investigation, sobre a reposição hormonal. Atrás desse trabalho, tinha um enfoque muito grande comercial. Tinha suas verdades, mas tinha as suas, vamos dizer assim, tendências. Depois, com o tempo, não se fala mais quase nisso. Né? Então, é um trabalho sobre a saúde da mulher, investigação sobre a saúde da mulher. Esse trabalho foi feito, por isso que deu toda essa polêmica, esse trabalho foi feito dizendo que as mulheres que tomavam hormônio tinham a maior probabilidade de ter câncer de mama, câncer de cólon, não é colo do útero, é cólon, câncer do intestino, né? Mas esse trabalho foi feito numa situação assim, meio difícil da gente, houve muita briga, divisão na ginecologia. Eram mulheres obesas, fumantes, tudo. E depois um grupo controle, que não tomava hormônio, e um grupo que tomava hormônio. Mas você tem características, a obesidade produz câncer, fumante produz câncer, a idade produz câncer. Então tinha um monte de fator que não foi tão bem considerado. Pegou esse grupo que tomou, ou com um outro agravante. A dose para a época eram doses altas de hormônio. Então hoje a medicina evoluiu tanto, a ginecologia junto com ela, que nós damos o quê? Dose assim, pitadinha, como se você fosse fazer uma receita, que antigamente você põe uma colher de açúcar na receita, hoje você põe grãozinho de açúcar. Então, quando a gente falava em miligrama, hoje a gente fala em milicentigrama, 100 vezes menos que 1 miligrama. Então é bem mais para você ter o basal. E o que favorece? Mulher na menopausa, vagina seca, dor articular, irritabilidade, insônia, ondas de calor, osteoporose, acelera esse processo. Tratamento hormonal, vai curar tudo isso? Não, ele vai retardar esse processo. Então melhora a qualidade de vida da mulher, ela vai ter uma vida social melhor. É difícil, eu sou do tempo que eu era mais jovem, quando eu era mais jovem eu não entendia o leque, né? Mulherada eu frequento muita igreja, então era aquele negócio, né? O ventilador não está ligado nessa igreja, eu não venho mais nessa igreja. Né? Ou então no salão de baile e tudo, então era um tal de mulher sentar, você está tirando para dançar, de repente voltava a sentar porque tinha que ficar abanando. Hoje não tem mais isso. Essa reposição hormonal, mesmo que pequena, ela elimina esses quadros. Então você se sente como mulher muito mais socialmente integrada. Diminui a tua ida ao ortopedista. Porque quando você chega lá sem hormônio nenhum, aquela osteoporose, fala, isso aqui já foi, não tem mais muito o que fazer. Então isso retarda esse envelhecimento. A pele melhora. O tchauzinho da mulher não fica balançando muito que ela melhora. Né? Então melhora a vagina fica lubrificada, fica úmida,
Então ela tem um tempo maior de prolongamento da sua parte sexual com o seu parceiro. Coisa que, se ela não tratar, é dor, é sofrimento, né? Então são coisas que tem que tratar. Eu sou a favor, desde que essa mulher seja acompanhada. Ah, mas dá câncer de mama. Câncer de mama dá porque nós inalamos um ar poluído, porque nós comemos hoje um produto comercial de alimentação cheio de fator genético, um monte de alteração genética, na soja, na ervilha, no milho, está tudo alterado geneticamente. Você, antigamente, eu costumo brincar e falar, mas é pura verdade. Quem criou galinha no fundo do quintal de casa sabia que aquele franguinho ia ficar bom para ir para corte com 4 meses e meio. Hoje você come um frango de 2 quilos engordado em 1 mês. Acha que foi o quê? Carga genética alterada. Então, tudo isso é fator cancerígeno na nossa vida hoje. Então, a gente tem uma porção de coisas que leva à incidência de câncer. A parte genética. Mãe com câncer de mama, irmã com câncer de mama. Se você não fizer um rastreamento direitinho, você vai ser uma potencial carregadora de um câncer de mama. E não foi porque você usou hormônio, você não tem nem idade ainda de estar usando hormônio. Mas o hormônio, em dose baixinha, só traz benefício. Mas essa paciente tem que ir anualmente no médico. Câncer de mama, todos eles têm cura, sem exceção, desde que você pegue a tempo, no comecinho. E até aproveitando esse papo da câncer que você entrou no final, tem uma outra pergunta que é: prótese de mama aumenta a probabilidade de desenvolver câncer? Não. A prótese de mama, ela tem várias maneiras de você colocar. O cirurgião plástico feito isso, ele olha para você e vai ver que tipo de prótese ele vai colocar em você, porque o teu tipo de mama é que vai determinar. É muito comum a mulher chegar e falar: doutor, eu quero 500 ml de cada lado, 350, eu quero ter uma mama assim, assado. E ele sabe que não é aquilo que ela tem, que precisa. E ela tenta colocar aquilo. Mas a prótese é uma coisa que você pode colocar por baixo do músculo. Nós temos o músculo peitoral aqui. Então você afasta o músculo e coloca o basinho. Por que por baixo do músculo? Porque essa mama é muito pequenininha, então você vai aproveitar também aquele músculo para empurrar mais para frente a mama. Então ela fica entre as costelas, que também tem uma camada de músculo, e o peitoral. Isso dá um enchimento bom. E ele não precisa carregar muito isso. Ele vem protegido por uma camada. A prótese ela não é um líquido solto. Essa camada é uma camada altamente protetora. Hoje em dia as próteses mudaram muito. Antigamente a prótese era como... Vocês lembram do Senado lá e da Câmara do... Aquela bojo igual. Hoje ele já tem até o formato de uma gota. Então hoje ele acompanha mais o formato da mama. Ele é isolado dessa mama. Tá? Você pode colocar por baixo do tecido mamário, entre a mama e o músculo, existe uma camada que é como se fosse uma película que a mama traz consigo para poder separar do músculo. Então o cirurgião plástico vai ali, faz um cortinho, isola aquela camada, deixa ela para cima da mama e coloca a prótese ali, entre o músculo e essa camada, ou por baixo do músculo. Não tem, o perigo da prótese de mama é uma ruptura, mas não é ela que vai provocar câncer de mama. A hora que rompe a prótese, você vê que mudou o perfil da mama que tem prótese. A própria dona dela, né, vai saber: opa, parece que isso aqui está mais alto, isso aqui está mais baixo. Corre lá, faz ultrassom, tem que tirar. Né? Ocorre ruptura? Ocorre por trauma. Né? Pode ocorrer. Mamas muito fininhas e tecido mamário muito fininhos, elas têm uma dificuldade em aderência à prótese de mama. Porque mesmo que você queira colocar para ficar igualzinho um lado de um lado e o outro do outro, como as mamas não são tão simétricas, ninguém tem a mama tão simétrica. Então há dificuldade. Então nessa hora você tem que ter mais tecido, então você joga por baixo do músculo. Né? Porque com o envelhecimento a mulher tem que contar com isso, eu falei lá na frente agora há pouco. Com a idade o tecido vai indo embora. Aí aparece aquele degrau, nós estamos falando de degrau em 80 anos, 70 e tantos anos. Né? Porque era uma prótese que foi colocada numa época de 30 e poucos anos e ficou lá. Não gerou câncer, na verdade o que gera a prótese? Uma fibrose protetora que isola a mama dela. Quando você tira uma prótese que você está trocando, fica uma camada branca, a gente chama de fibroblastos. Parece uma cartilagem daquelas que você vê sabe a carambola da galinha, é igualzinho aqui, você até raspa com o dedo assim para tirar aquela camada de fibroblastos. Então isso que deixa... E isso deixa também a mama, às vezes você faz uma mama achando que vai ficar toda bonitinha, com o tempo aquilo endurece.
Então o cirurgião plástico tem habilidade, ele já vai quebrando aquela camada, ele faz massagem, você volta lá para ele ver se está tudo certo, mas câncer não. Maravilha. Tá bom? Espero ter esclarecido aí na medida do possível, né? Não, eu quero agradecer imensamente o teu tempo disponibilizado. Estou à disposição. O Afonso está fazendo isso aqui de pura espontaneidade. Nós fizemos um convite a ele e ele aceitou de pronto, como sempre foi com tudo relacionado a nós aqui na clínica. O Afonso tem uma relação pessoal com a nossa família e não posso nem revelar muito aqui porque eu cheguei a dormir na casa dele quando moleque e a relação dele com meus pais é muito boa. E ele agora, depois desse tempo todo de convívio, de amizade, agora ele é um parceiro nosso e tem sido uma relação muito boa, uma relação muito benéfica e prazerosa também. Então eu queria agradecer em meu nome, em nome da clínica, em nome do meu pai, pela tua disponibilidade de estar vindo aqui e trazer um conteúdo tão agradável e tão bom principalmente para as mulheres, né, para elas poderem entender um pouquinho da tua área e o que pode acarretar as doenças e tudo mais. Eu que agradeço por essa oportunidade, para agradecer o convite, porque é gostoso falar assim, como se estivesse falando no consultório, então fica mais tranquilo para a explicação, não é tão formal e a paciente acaba entendendo melhor, mas a gente fica à disposição, a gente está aí na luta, né, do dia a dia. Eu trabalho lá na Medic Mais, mas sou médico que atuo também no Samaritano de Campinas, na maternidade, né? Eu nem apresentei, então, mas o Afonso é um médico já de longa data aqui em Campinas. Já tem uma estrada, né, de formado. Se eu começar a contar aqui, vou contar a idade, então eu posso ou ganhar ou perder paciente, então eu vou ficar quieto. Tá bom, Rodrigo? Obrigado, viu? Obrigado, valeu, Afonso. Muito obrigado. Pessoal, é isso, então, sim, um papo tão agradável aí para vocês. A ideia é sempre trazer um conteúdo que seja importante para o teu dia a dia. E eu quero reforçar que nós estaremos reabrindo a clínica segunda-feira, dia 6 de abril, tá bom? Estamos prontos para te atender, estamos lá te esperando para o que for preciso. Então não hesite em ligar se for necessário. Não hesite em mandar um WhatsApp para nossas meninas do comercial. Faça o contato independente de como for. E eu quero aproveitar também, primeiro para agradecer a todos vocês que estiveram aí, que estiveram prestigiando e enviando suas perguntas e também participando. E eu quero aproveitar para falar que esse mês de abril, lá na clínica, nós estamos trabalhando, um mês que nós estamos trabalhando o clareamento dental. Então você que tem dúvida, você que quer fazer, pretende fazer, já pesquisou, enfim, nós estamos com uma promoção especial esse mês lá na Medic Mais. Você não precisa executar o clareamento nesse mês por conta toda dessa do coronavírus, mas se você fechar esse mês conosco o teu clareamento dental, eu garanto para você que você não vai se arrepender, porque vão ser preços e condições muito especiais. E aproveitando essa situação, nós vamos semana que vem, quinta-feira às 19 horas, como já tem sido de praxe nas últimas 3 quinta-feiras, nós vamos fazer uma live com a nossa responsável técnica na área de odontologia da clínica, com a doutora Ana Paula. Nós vamos fazer uma live sobre clareamento dental, onde você vai poder tirar suas dúvidas. Ela vai explicar um pouquinho quais são os tipos de clareamento dental e esclarecer um pouco mais sobre esse tratamento, sobre esse procedimento. Tá bom? Um abraço a todos e mais uma vez obrigado pela tua participação.